Vamos lá, pessoal. O vídeo agora aqui ele vai ser bem curto, pelo menos eu espero que seja. Talvez não vai ser tanto porque eu vou mostrar uma coisa mais no final ali, mas o intuito principal aqui é propor para vocês uma atividade extra, um desafio que não está no plano, não estava previsto, então não é uma entrega obrigatória, mas quem fizer eu vou dar até um ponto na média final. Vai somar mais um ponto. Então, por exemplo, se alguém ao fazer todos os trabalhos e provas, ficar com nota 9, por exemplo, e tirar nota 1 aqui, vai ficar com 10 na média do semestre. Ou o contrário, né? Se ficar com 5 na média de prova e trabalho e tirar mais um ponto aqui, fica com 6 e não precisa fazer avaliação substitutiva. Mas enfim, aqui estou no Earth Explorer, já um passo bem adiantado, já subi o arquivo de Alegrete, já escolhi as datas ali, mês de janeiro de 26, coloquei 10% de nuvens e já estou aqui no Landsat. Da outra vez a gente pegou imagens daqui, o Landsat Collection 2 nível 1, que é as imagens que não tem correção atmosférica, que vocês fizeram, que nós fizemos a correção atmosférica no plugin lá do QGIS. Então a proposta aqui é que vocês agora baixem imagens do nível 2, level 2, que elas já são corrigidas para os efeitos atmosféricos. Então vocês vão vir em resultados. As imagens que vocês vão pegar é do mesmo dia, 27 de janeiro, a mesma imagem, né? Vão ter que fazer todo o processo. Opa, não é aquela segunda, acho que é a de cima aqui. Não vai precisar fazer correção atmosférica. Vai precisar fazer a conversão de radiância para reflectância. É a mesma coisa, vai no mesmo lugar, só que dessa vez não precisa tocar lá, deixar clicado no botãozinho de fazer o DOS, que nem vocês fizeram de aplicar o DOS nas imagens que não vinham corrigidas. Vocês vão naquela mesma janela lá, Image Conversion, sobe as imagens, sobe o arquivo MTL lá, e aí coloca para rodar, só não clica no fazer o DOS ali porque não é necessário. Vocês vão ver, por exemplo, vou baixar essa cena de cima aqui, ó. Colocar para baixar, né? Não vou baixar. Product Options, vocês vão ver que as bandas aqui, ó, elas já vêm com SR. Esse SR significa Surface Reflectance, ou reflectância de superfície, ou dos nossos slides lá, o BOA, Bottom of Atmosphere, já é a imagem, a banda 1, banda 2 e assim por diante, 3, 4, 5, 6, 7, até a 7, né? Corrigida para os efeitos atmosféricos, ok? É isso aí. Só me lembrar se temos alguma coisa. Tá, eu estava fazendo uma conferência aqui, então no nível 2 realmente a gente tem as bandas da 1 a 7. Aqui está B1, todas corrigidas para reflectância de superfície. A banda 8 e a banda 9 a gente não tem, a banda 8 é a Pan. Então, para fazer o Pan Sharpening, para fazer a fusão, a gente utiliza a banda 8 do nível 1, sem problema nenhum. Estava lendo aqui agora. E a banda 9, que é a banda Cirrus lá, para correção de efeito atmosférico, ela não é gerada. E as duas bandas do termal que a gente não usou ainda, só tem a banda 10, que está aqui, ó. E o ST é temperatura de superfície, já corrigido para temperatura de superfície. Então é isso, aí vocês vão baixar das duas cenas, vão fazer os procedimentos, e aí eu quero que vocês comparem se tem diferença. Se o NDVI, por exemplo, ficou igual, se o NDWI ficou igual, se todos os processamentos que a gente fez, vocês chegaram ao mesmo resultado fazendo pelo DOS, se é o mesmo resultado corrigindo atmosfericamente pelo DOS ou pegando a imagem já corrigida. Se tem diferença ou não. E acho que seria interessante vocês fazerem um comparativo também
de fazer todos os processamentos sem fazer a correção atmosférica. Então isso é um desafio, tá? Vocês colocar em prática tudo que vocês fizeram. Como é que eu posso avaliar isso? Como é que vocês podem avaliar se mudou? Vou puxar aqui para dentro do QGIS, por exemplo, o NDVI. Eu vou puxar também, vou fazer uma coisa aqui com vocês, que é o shapefile do Alegrete, que é este aqui. Vamos ver se ele está em UTM. Não pode ser esse aqui, tem que ser Alegrete em UTM, porque eu quero mostrar para vocês. Alegrete UTM. Aí. Deixa eu só fazer uma coisa. Vamos deixar transparente. Aqui vamos deixar branco, com o traço um pouco mais espesso. Vamos pintar o mapa do NDVI. Opa, simples falsa cor. Intervalo igual, classifica, aplica. O que dá para fazer para vocês compararem uma coisa com a outra, para ver se vocês obtiveram resultados diferentes ou não. Vou vir aqui em vetor. Tá uma tradução bem ruim isso aqui. Vou fazer aqui, ó, pontos regulares. Talvez o português esteja melhor aí de vocês. Research Tools, eu não sei como é que traduz isso aqui. Ferramentas de pesquisa seria uma tradução literal. Então, extensão de entrada vai ser a partir da camada Alegrete. E aqui eu vou gerar pontos a cada X metros. Por exemplo, aqui, ó, ele vai gerar um ponto a cada 100 metros. Terminou de processar, olha, fica muito denso, né? O município de Alegrete é muito grande. Isso aqui é uma camada de pontos com um ponto a 100 metros do outro. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui, tirar aqui. E fica muito pesado. Olha. Uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, eu vou medir a distância de um ponto para o outro, mas eu não tenho tanta precisão. Então, deixa eu ver se eu acho a ferramenta de aderência por aqui. Aderência, não. Agora eu não lembro bem aonde que tá a ferramenta de aderência. Aqui, ó, opções de aderência. Então, ativa a ferradurazinha ali, todas as camadas. E agora sim, ó, ele já está apontando ali bem para o meio. Aí eu vou ter precisão aqui. Então tem um ponto a cada 100 metros, 0,028. É uma distância boa, mas ainda assim para o município de Alegrete é muito grande. Vamos fazer aí 1 metros. Vamos aproximar de novo. Vamos lá, vetor. Pontos regulares, calcula a partir disso aqui e vamos colocar a cada 1000. 1000 deve dar bom. Aí, ó, bem melhor, né? Bem mais leve. Aqui, mostrar contagem de elementos gerou 15.070 pontos, só que tem vários pontos fora da Alegrete, né? Então a gente vai fazer, revisitar um comando que a gente usou lá naquela parte de MDE. Então a gente vai selecionar por localização. Selecionar as feições de pontos regulares com base em Alegrete. Vou deixar só interseccionam. Vamos ver se dá alguma coisa. Isso, interseccionam já dá certo. Agora eu inverto a seleção. Onde que tá? Aqui, ó. Aí eu coloco para editar.
e eu excluo. Tá? Então eu criei pontos aqui, ó, vários pontos. Esses pontos aqui eles estão em cima, todos eles estão em cima pelo menos de 1 pixel de NDVI. Então o que eu vou fazer? Amostrar valores do raster. Então o ponto ele está em cima de 1 pixel. Esse comando ele vai, o ponto ele vai coletar o valor que tem naquele pixel que ele está em contato. É isso que ele vai fazer. Então ele vai mostrar valores do raster. Então ele vai pegar pontos regulares ali, o nome da camada, ele vai pegar do NDVI. E aqui eu vou deixar NDVI. Aí no caso de vocês, poderia botar aqui, por exemplo, NDVI DOS, né? Que foi o NDVI obtido a partir da correção atmosférica pelo método DOS. Então executo. Agora, essa camada de pontos aqui, ó, eles têm o valor do NDVI correspondente ao pixel que ele estava em cima. Inclusive eu posso fazer aqui também, ó. Posso pintar, graduado, um pouquinho diferente quando é vetor, DOS. Aqui eu vou escolher a paleta que eu mais gosto, intervalo igual, classifica, aplica. Então eu tenho aí quase que um espelho aí, né? Só que de um jeito, claro que com uma qualidade bem inferior, né? Uma resolução bem inferior, 1 ponto a cada 1000 metros. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele estava bem em cima da barragem. Provavelmente uma barragem aqui, né? Deixa eu só desligar a ferramenta de aderência, senão ele vai ficar sempre mostrando ali. Então ele mostrou aqui nesse, deixa eu selecionar aqui, ó. Selecionar esse ponto, vou vir aqui, clico em cima do amostrado, tabela de atributos, aí eu faço aqui, ó, mover a seleção para o topo. Então o valor do ponto ali ele vai vir para o topo. O valor dele é -1. Então vou ver se o valor do raster que ele pegou ali é -1. Tenho que clicar aqui, ó, -1. Então ele fez isso para todo mundo. Eu posso, inclusive, depois eu posso aplicar um processamento aqui, transformar de ponto para quadrícula. Isso que vocês não precisam fazer, tá? Estava testando aqui agora, dei uma travada no vídeo. Lembrei desse comando aqui, polígonos de Voronoi. Isso aqui é só para título de demonstração, vocês não precisam fazer isso. Mas o que eu fiz aqui também, ele degrada a resolução espacial. A gente tinha uma resolução espacial de 30. Quando eu pedir 1 ponto a cada 1000 metros, eu vou passar a ter uma resolução de 1000 metros. Eu até posso interpolar de novo e pedir para ficar com uma resolução de 30, mas não vai ser a mesma coisa. Então, o que seria aqui? Ó? Amostrado, né? Que é os pontos. Aí o buffer, a região de buffer vai ser os 1000. Né? Eu criei 1 ponto a cada 1000 metros. Vai executar, ele vai gerar os pontos a cada 1000 metros. Só que aí eu tenho que cortar. Recorto os polígonos de Voronoi com base no município de Alegrete. Esse aqui eu posso... E esse aqui eu posso colorir. Graduado. DOS. Pego a paleta da minha preferência. Intervalo igual. Classifico, aplico, ó. Então, os mapas, eles se correspondem ao raster, né, mas com uma resolução espacial bem inferior. Tá bom? Isso aqui é só demonstração. Então, o que vocês podem fazer? Por exemplo, esse NDVI aqui, vocês podem chamar ele de outro jeito. Opa. Renomear camada aqui, deixa eu ver onde é que tá. Coloco aqui ele NDVI DOS. Aí vocês, por exemplo, geraram outro NDVI ou geraram outro NDWI. E aí vocês vão usar esses pontos para mostrar essa nova camada. Eu vou fazer isso usando o NDWI, que é o que eu tenho aqui. Então, vou puxar para dentro o NDWI, que está aqui.
Então tá aqui, deixa eu só... Esses pontos regulares eu não preciso deles. Tá com o amostrado. 7.786 pontos. Vamos colorir o NDWI, não é necessário, mas eu gosto. Blues, intervalo igual, classifica e aplica. Bom, como é que eu faço agora? Deixa eu fechar aqui. Eu venho aqui e clico amostrar valores do raster. Então, a camada de entrada vai ser o amostrado e a camada raster vai ser o NDWI. NDWI. Pode botar NDWI DOS aqui, né? Executo. Então, agora o amostrado... Perdão. Esse amostrado aqui, ele... deu errado, peraí. Esse aqui, então. Isso. Isso aí. Então, aqui eu tenho valores de NDVI e aqui eu tenho valores de NDWI. Só que no caso, vocês vão ter NDVI DOS e NDVI SR, por exemplo, NDVI boa. Provavelmente vocês vão ter valores mais parecidos. Ou deveria ter muito parecidos, o ideal que tivessem iguais. Aqui a gente tem, por exemplo, NDVI alto com NDWI baixo. NDVI alto, NDWI baixo, e assim por diante. Então, uma coisa que vocês podem fazer para comparar NDVI com NDVI é exportar isso aqui. Guardar elementos como. Eu vou salvar com uma planilha CSV. Vou colocar aqui NDVI versus NDWI. Aí eu salvo. Aqui está o arquivo. Abrir o CSV, então texto para coluna é delimitado. O separador é vírgula. Aqui eu venho em avançado, separador decimal é ponto e o demilhar é vírgula. Então, ok. Coloco concluir. Isso aqui ID não é uma camada importante, aqui é só para dizer o identificador de cada ponto. E aqui eu tenho as relações. Então, por exemplo, eu posso pedir uma correlação. Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Então, a matriz 1 e aqui a matriz 2. Deve dar uma correlação alta, porém negativa. Olha aí, ó, uma correlação alta negativa. Se eu tivesse 2 NDVI, por exemplo, o que vocês acham que ia dar? Né? Aqui, o mesmo valor de NDVI com o mesmo valor de NDVI. Ó, vai dar um positivo. Então, eu gostaria de ter, ou tomara que a gente tenha, né? Ou não também, não tem problema. Aí a gente vai, se tiver muita diferença, a coluna do NDVI, do DOS, versus a coluna do NDVI SR, lá corrigido pela própria USGS, se for um valor muito diferente, por exemplo, 0,8, 0,7, talvez está compensando realmente a gente baixar as imagens já com a correção feita. Ou melhor ainda, né, a gente falei para vocês fazerem um teste sem correção atmosférica pelo DOS, com correção atmosférica pelo DOS e com a correção atmosférica pronta já pela NASA lá. Daqui a pouco, se a correção atmosférica, sem fazer correção atmosférica, der um desempenho parecido com os demais, daqui a pouco, para Alegrete, para essa data, pelo menos, eu nem preciso fazer correção atmosférica.
ou talvez em dias onde eu tenho baixo percentual de nuvens, abaixo de 10%, abaixo de 5%, talvez não precise fazer correção. Em dias com uma atmosfera mais carregada, talvez seja necessário. Então, é mais ou menos isso que vocês vão chegar na conclusão. Outra coisa que dá para fazer também é jogar uma regressão linear aqui. Aqui a gente vai ter uma curva, ela vai estar, o NDVI vai estar no X, o NDWI vai estar no Y, provavelmente decrescendo. Valores altos de NDVI correspondem a valores baixos de NDWI. E é isso aí mesmo. Então a gente tem, aqui como tem valores negativos, vou só, talvez seja melhor fazer o contrário aqui. Vamos puxar aqui, uma para cima. Então aqui vamos deixar o máximo no 0. E aqui vamos deixar o mínimo no 0. Facilita um pouco a visualização. Então é isso. A gente tem aqui embaixo, por exemplo, menos 1, que é o NDWI, correspondendo a 1, que é o NDVI. Então esse é um jeito de fazer também. Se eu colocar NDVI versus NDVI, vou fazer aqui, ó, vai dar 1. Vai dar correlação, não correlação aqui, né? Quase como se fosse, mas vai dar uma reta perfeita. Ó, o ponto do NDVI corresponde ao ponto do outro NDVI. O ideal que a gente gostaria de ter é que as diferentes formas de fazer a correção deem os mesmos resultados. Então, foi pegadinha do malandro, perdão, né? Falei que o vídeo ia ser curto, ficou de 22 minutos. Mas fica aí o desafio para vocês, para fazer isso até o dia 24 de... Não, até o dia 25 de maio. Aí quem fizer, me mostra que fez, me mostra como fez na aula do dia 25. Aí eu vou querer ver como que foi feito, aí pelo menos de modo geral, assim, com o resultado final. Até!